Capítulo 19. A volta de Cristo. A sétima praga e a ressurreição especial. Haverá um grande terremoto, como nunca houve, desde que há homens sobre a terra. Tal será este tão grande terremoto. O firmamento parecerá estar se abrindo e fechando. A glória do trono de Deus parecerá irradiar de uma extremidade à outra. As montanhas se moverão como arbustos ao vento, e rochedos se espalharão por todos os lados. A terra inteira se deslocará, elevando-se como as ondas do mar. Sua superfície se desfará, seus próprios fundamentos parecerão ceder. Cadeias de montanhas afundarão, ilhas habitadas desaparecerão. Os portos marítimos, que pela iniquidade se tornaram como Sodoma, serão tragados pelas águas enfurecidas. Grandes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada, farão sua obra de destruição. As sepulturas se abrirão, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e horror eterno. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo sairão do túmulo glorificados para ouvir o concerto de paz, estabelecido por Deus com os que guardaram sua lei, até mesmo aqueles que o traspassaram, os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, e os mais obstinados inimigos de sua verdade e de seu povo, ressuscitarão para contemplá-lo em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Deus anunciará o tempo da vinda de Cristo. Nuvens negras e densas subiam e se chocavam entre si. A atmosfera se abriu e recuou. Pudemos então olhar através do espaço aberto em Órion, de onde vinha a voz de Deus. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram que fosse um trovão ou terremoto. Falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus, e declarando o concerto eterno com o seu povo, proferia uma sentença e então silenciava, enquanto as palavras estavam repercutindo pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoavam pela terra como estrondos do mais forte trovão. Era terrivelmente solene. No fim de cada sentença, os anjos exclamavam: Glória, Aleluia! Seus rostos se iluminavam com a glória de Deus e resplandeciam de glória como o de Moisés, quando desceu do Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória. E quando a bênção interminável foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus, santificando o seu sábado, houve uma grande aclamação de vitória sobre a besta e sua imagem. Não tenho o mínimo conhecimento quanto ao tempo anunciado pela voz de Deus. Ouvi a hora proclamada, mas não tinha lembrança alguma daquela hora depois que saí da visão. Cenas de grande emoção e solene interesse passaram por mim, de maneira que palavras não são capazes de descrever. Tudo foi muito real para mim, pois logo a seguir apareceu a grande nuvem branca, sobre a qual estava assentado o Filho do Homem. O terror dos perdidos. Quando a terra cambalear como um bêbado, quando os céus se abalarem e tiver vindo o grande dia do Senhor, quem subsistirá? Uma cena eles contemplarão com tremor e agonia, e da qual em vão procurarão escapar. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá. Os perdidos rogarão desesperadamente a natureza estática, seu Deus. Montanhas e rochedos, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Quando a voz de Deus der fim ao cativeiro de seu povo, haverá um terrível despertar daqueles que tudo perderam na grande batalha da vida. Os ganhos de uma vida inteira serão varridos em um momento.
Os ricos lastimarão a destruição de suas casas soberbas, a dispersão de seu ouro e sua prata. Os ímpios estarão cheios de pesar, não por causa de sua negligência pecaminosa para com Deus e seus semelhantes, mas porque Deus venceu. Lamentarão o resultado, mas não se arrependerão de sua impiedade. Jesus descerá com poder e glória. Surge logo no Oriente uma pequena nuvem escura, aproximadamente da metade do tamanho da mão de um homem. É a nuvem que rodeia o Salvador e que, à distância, parece estar envolta em trevas. O povo de Deus sabe ser esse o sinal do Filho do Homem. Em silêncio solene, contemplam-na enquanto se aproxima da terra, mais e mais brilhante e gloriosa, até se tornar uma grande nuvem branca, mostrando na base uma glória semelhante ao fogo consumidor e, acima dela, o arco-íris do concerto. Jesus, na nuvem, avança como poderoso vencedor. Com hinos de melodia celestial, os santos anjos, em vasta e inumerável multidão, acompanham-no em seu trajeto. O firmamento parece repleto de seres resplandecentes. Milhares de milhares, milhões de milhões. Nenhuma caneta consegue descrever essa cena. Mente mortal alguma tem a capacidade de imaginar seu esplendor. O Rei dos Reis desce na nuvem, envolto em chamas de fogo. Os céus se enrolam como um pergaminho, a terra treme diante dele, e todas as montanhas e ilhas se movem de seu lugar. A reação dos que o traspassaram. Os que mais participaram na rejeição e crucifixão de Cristo ressuscitarão para vê-lo como ele é, e os que rejeitaram a Cristo ressurgirão e verão os santos glorificados. E será nessa ocasião que os santos serão transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, e serão arrebatados para o encontro com o seu Senhor nos ares. Os mesmos que puseram nele o manto de púrpura e lhe colocaram sobre a fronte a coroa de espinhos, e os que lhe perfuraram as mãos e os pés com os cravos, olharão para ele e se lamentarão. Lembrarão como o amor dele foi menosprezado e como se abusou de sua compaixão. Pensarão em como Barrabás, um assassino e salteador, foi escolhido em seu lugar, como Jesus foi coroado com espinhos, açoitado e crucificado, como nas horas de sua agonia sobre a cruz, os sacerdotes e maiorais escarneceram dele, dizendo: desça da cruz e creremos nele. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. Todos os insultos e afrontas a Cristo, todo o sofrimento causado a seus discípulos, estarão tão vívidos na memória deles como quando foram praticados os atos satânicos. A voz que eles ouviram tantas vezes, em apelos e orientações, soará novamente em seus ouvidos. Cada tom da linguagem amável vibrará tão distintamente em seus ouvidos como quando o Salvador falou nas sinagogas e nas ruas. Então, os que o traspassaram clamarão às rochas e montanhas para que caiam sobre eles e os escondam da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Despertem, vocês que dormem, levantem-se. As nuvens começarão a se enrolar como um pergaminho, e ali estará o claro e brilhante sinal do Filho do Homem. Os filhos de Deus saberão o que essa nuvem significa. Serão ouvidos sons musicais, e à medida que se aproximarem, se abrirão as sepulturas, e os mortos serão ressuscitados. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Essa voz ressoará em breve, entre a multidão dos mortos, e todo santo que dorme em Jesus despertará e deixará sua prisão. Os mortos preciosos, desde Adão aos últimos santos que morrerem, ouvirão a voz do Filho de Deus e sairão dos sepulcros para a vida imortal. Por entre as oscilações da terra, o clarão do relâmpago e o estrondo do trovão
A voz do Filho de Deus chamará os santos que dormem. Ele olhará para a sepultura dos justos e, levantando as mãos para o céu, dirá em alta voz: Despertem, 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 vocês que dormem no pó, e levantem-se. Por todo o comprimento e largura da terra, os mortos ouvirão aquela voz, e os que ouvirem viverão. E a terra inteira ressoará o som dos movimentos da multidão extraordinariamente grande, composta de membros de toda a nação, tribo, língua e povo. Do cárcere da morte virão eles, revestidos de glória imortal, clamando: Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E os vivos justos e os santos ressuscitados unirão as vozes em prolongada e jubilosa aclamação de vitória. Dos lugares remotos da terra. Nas fortalezas das montanhas, nas cavernas e covas da terra, o Senhor revelará sua presença e sua glória, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Seus olhos, como chamas de fogo, penetrarão os calabouços trancados e buscarão os que estiverem escondidos ali, pois seus nomes estarão escritos no livro da vida do Cordeiro. Esses olhos do Salvador estão acima de nós, ao nosso redor, observando toda a dificuldade, discernindo todo o perigo. E não há lugar que seus olhos não consigam alcançar, nenhuma tristeza e sofrimento de seu povo em que não chegue a compaixão de Cristo. O Filho de Deus ficará tomado de terror à primeira vista da majestade de Jesus Cristo. Sentirá que não pode viver em sua santa presença. Mas, como ocorreu a João, vem-lhe a palavra: não tenha medo. Jesus colocou a mão direita sobre João e o ergueu de sua posição prostrada. Ele fará o mesmo a seus filhos leais e confiantes. Os herdeiros de Deus virão dos esconderijos, das cabanas, dos calabouços, dos cadafalsos, das montanhas, dos desertos, das grutas da terra e das cavernas do mar, das profundezas e dos mais altos lugares. Quando Cristo vier reunir para si os que foram fiéis, soará a última trombeta e toda a terra a ouvirá, desde os topos das mais altas montanhas aos mais baixos recantos das minas mais profundas. Os justos, mortos, ouvirão o som da última trombeta e sairão de suas sepulturas, para ser revestidos da imortalidade e se encontrar com o seu Senhor. Medito com prazer sobre a ressurreição dos justos, os quais sairão de todas as partes da terra, de cavernas rochosas, de calabouços, das covas da terra, das águas do mar. Ninguém será passado por alto. Todos ouvirão sua voz. Eles sairão com triunfo e vitória. Que cena apresentarão estas montanhas e colinas na Suíça, quando Cristo, o doador da vida, despertar os mortos. Eles virão de cavernas, de calabouços, de poços fundos, onde seus corpos foram sepultados. Os ímpios serão mortos. Na insana contenda de seus desejos violentos, e pelo derramamento terrível da ira de Deus, sem mistura, cairão os ímpios habitantes da terra, sacerdotes, governadores e cidadãos, ricos e pobres, ilustres e comuns. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados. Por ocasião da vinda de Cristo, os ímpios serão eliminados da face de toda a terra, consumidos pelo sopro de sua boca e destruídos pelo resplendor de sua glória. Cristo levará seu povo para a cidade de Deus, e a terra será esvaziada de seus moradores. Para o pecado, onde quer que se encontre, nosso Deus é fogo consumidor. O Espírito de Deus consumirá o pecado em todos quantos se submeterem a seu poder. Mas, se as pessoas se apegarem ao pecado, ficarão identificadas com ele. Então, a glória de Deus, que destrói o pecado, terá que destruí-los. A glória de seu rosto, que para os justos é vida, será para os ímpios um fogo consumidor.
Um ato de misericórdia. Poderiam aqueles cujo coração está cheio de ódio a Deus, a verdade e a santidade, se unir à multidão celestial e participar de seus cânticos de louvor? Poderiam suportar a glória de Deus e do Cordeiro? Certamente que não. Anos de graça lhes foram concedidos, a fim de que pudessem formar um caráter para o céu. Porém, eles nunca exercitaram a mente no amor à pureza, nunca aprenderam a linguagem do céu, e então será tarde demais. Uma vida inteira de rebeldia contra Deus os incapacitou para o céu. A pureza, santidade e paz dali seriam para eles uma tortura. A glória de Deus seria um fogo consumidor. Almejariam fugir daquele lugar santo. Receberiam alegremente a destruição, para que pudessem se esconder da face daquele que morreu para redimi-los. O destino dos ímpios será determinado por sua própria escolha. Sua exclusão do céu será um ato de sua própria vontade e um ato de justiça e misericórdia da parte de Deus. Rumo ao lar. Os justos vivos serão transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. Por meio da voz de Deus, eles serão glorificados. Então se tornarão imortais, e com os santos ressuscitados, serão arrebatados para encontrar seu Senhor nos ares. Os anjos reunirão os seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus. Crianças serão levadas pelos santos anjos aos braços de suas mães. Amigos separados pela morte, por longo tempo, se encontrarão para nunca mais se separar, e com cânticos de alegria subirão juntos para a cidade de Deus. Todos nós entramos na nuvem e levamos 7 dias para subir até o mar de vidro. E ao avançar o carro, as rodas clamavam, Santo, e as asas, ao se moverem, clamavam, Santo, e a comitiva de santos anjos ao redor da nuvem clamava, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E os santos na nuvem clamavam, Glória, Aleluia. Quão glorioso será vê-lo e receber as boas-vindas como remidos seus. Por muito tempo temos esperado, mas nossa esperança não deve diminuir. Se apenas pudermos ver o Rei em sua beleza, seremos para sempre benditos. Sinto que devo exclamar bem alto, rumo ao lar. Os anjos cantarão, Cristo venceu. Naquele dia, os remidos brilharão na glória do Pai e do Filho. Tocando suas harpas de ouro, os anjos darão as boas-vindas ao Rei e aos seus troféus de vitória, os que foram lavados e purificados no sangue do Cordeiro. Um cântico de triunfo ressoará, enchendo todo o céu. Cristo venceu. Ele adentrará as cortes celestiais, acompanhado de seus remidos, testemunhas de que sua missão de sofrimento e sacrifício não foi em vão. Com amor indescritível, Jesus dará as boas-vindas a seus fiéis, para a alegria do Senhor. Essa alegria divina consiste em ver, no reino de glória, as pessoas que foram salvas por sua agonia e humilhação. Nos resultados de sua obra, Cristo contemplará a recompensa, naquela grande multidão que ninguém pode contar, apresentada como irrepreensível, com alegria perante a sua glória. Aquele cujo sangue nos redimiu e cuja vida nos ensinou, verá o penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Os santos receberão coroas e harpas. Vi então um número muito grande de anjos trazerem da cidade coroas gloriosas com nomes escritos, uma para cada santo. Pedindo Jesus as coroas, os anjos as entregavam, e com suas próprias mãos o adorável Jesus as colocava sobre a cabeça dos santos. Sobre o mar de vidro, os 144.000 ficaram em quadrado perfeito. Alguns deles tinham coroas muito brilhantes, outros não tanto. Algumas coroas pareciam repletas de estrelas, ao passo que outras tinham poucas. Todos
estavam perfeitamente satisfeitos com sua coroa. A coroa da vida será brilhante ou fosca, cintilará com muitas estrelas, ou será abrilhantada por poucas pedras preciosas, de acordo com o nosso procedimento. Não haverá ninguém salvo no céu com uma coroa sem estrelas. Se entrarmos lá, haverá alguém nas cortes da glória que encontrou entrada ali por nosso intermédio. Antes de entrar na cidade de Deus, o Salvador concederá a seus seguidores os emblemas da vitória, conferindo-lhes as insígnias de sua condição real. As hostes resplandecentes serão dispostas em forma de um quadrado aberto ao centro, em redor de seu rei. Sobre a cabeça dos vencedores, Jesus colocará, com as próprias mãos, a coroa de glória. Em cada mão será colocadas a palma do vencedor e a harpa resplandecente. No momento em que os anjos dirigentes produzirem as notas, todas as mãos deslizarão com maestria sobre as cordas da harpa, tirando delas uma música suave em acordes harmoniosos e melodiosos. Diante da multidão de resgatados estará a santa cidade. Jesus abrirá amplamente os portais de pérola, e por eles entrarão as nações que observaram a verdade.